Amados irmãos, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e o capítulo 8. Capítulo 7 de 2 Crônicas, vamos ler a partir do versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor, e a sua casa prosperou e efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e eu se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo. Versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo que ordenei, e guardares os meus mandamentos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reinado, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não me faltará varão que domine sobre Israel. Então, meus amados irmãos, nós vemos esse capítulo 7 de 2 Crônicas, e desde o capítulo 5, Salomão já terminou a obra do templo, terminou a casa, da sua casa também, e a partir dessa hora ele já consagrou a casa a Deus, também os materiais de culto, também os sacerdotes, entre eles os cantores, entre eles os porteiros, entre eles os instrumentistas que serviam a Deus, cada um dividindo, segundo foi determinado por Davi, nas suas turmas, nos seus turnos. Nós vemos aqui que Salomão agora, ele entra na casa de Deus e diz que Deus ouve a oração de Salomão, a glória de Deus invade a casa, consome o holocausto, de sorte que os sacerdotes não podiam entrar para ministrar na casa de Deus e oferecer sacrifício, porque a glória de Deus estava sobre aquela casa e o povo todo se alegrou. E a partir daí, depois de tudo isso, Deus aparece a Salomão, porque Salomão celebrou também, irmão, a Páscoa, conforme as determinações, e Páscoa igual àquela nunca tinha havido desde os dias de Davi, desde os dias antigos em Israel. E nós vemos que depois de todo esse resultado, de tudo foi feito segundo a vontade de Deus, o Senhor apareceu a Salomão. E a Bíblia diz que numa oração, ele apareceu quando Salomão estava orando à noite. E ele disse a Salomão: eu vi a tua oração e escolhi para mim este lugar de sacrifício. Olha, irmão, que coisa boa. Oração respondida. Deus de Salomão: eu ouvi a tua oração. Deus também está ouvindo a tua oração. E eu escolhi essa casa para mim. Eu santifiquei para mim esta casa. Que coisa boa. Porque na oração de Salomão, primeiramente ele dizia que Deus não morava em casa feita por mão de homem. Deus tinha dito que habitava na escuridão, que habitava entre as tribos de Israel. Ele dizia: os céus dos céus não podem conter a Deus, quanto mais essa casa que eu fiz. Mas na oração ele dizia: entra, Senhor, e habita nesta casa. E a partir daí a oração dele foi ouvida. Deus disse: eu ouvi tua oração, Salomão. Eu escolhi esta casa como casa de oração. E tem mais essa, Salomão: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e o povo que o primeiro passo é se humilhar, não é todo mundo que se humilha. A segunda coisa é orar, não é todos os crentes que gostam de orar,
Mas esse é o caminho da vitória, humilhação e oração. E buscar a minha face, veja que é coisa diferente, vai crescendo. Você tem buscado a face de Deus, irmão? Nós temos buscado a face do Senhor, né? E o quarto, se converter dos seus maus caminhos, é um conjunto de coisas que Deus quer que o povo dele faça, para poder Deus operar. Ele disse que se o povo fizer isso, ele vai ouvir dos céus. Ele vai estar atento aos seus olhos. Vão estar abertos os seus olhos e atentos os seus ouvidos à oração deste lugar, porque ele diz que agora estarão abertos os seus olhos e atentos os seus ouvidos. E ele, Deus, escolheu aquele lugar e santificou aquele lugar para que o nome do Senhor estivesse naquele caso, naquele tempo, fixo todos os dias. Meus amados irmãos, não tem coisa melhor do que nós saber que o coração de Deus, que os olhos de Deus estão fixos. Esta casa hoje não é o templo em si. Este templo hoje, onde Deus opera, é nós, somos nós, os nossos corpos, que são templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos reunimos no templo, numa casa de oração, então a glória de Deus se manifesta. Deus quer ouvir as nossas orações. Deus quer estar atento às nossas orações. Deus quer que os seus olhos e os seus ouvidos, os olhos abertos e os ouvidos atentos às orações de cada um de nós que somos crentes. Agora, por isso, nós precisamos primeiramente se humilhar, depois orar, terceiro, buscar ao Senhor e quarto, é se arrepender dos seus pecados. Meu irmão, não há perdão, não há operação de Deus com o acúmulo de pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Salomão aqui no capítulo 8, ele também organizou tudo. Nós já vemos no capítulo 8, no versículo 12, diz assim, o versículo 13, vamos ver o 12. Então Salomão ofereceu o holocausto ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pátio. E isso segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, nos sábados, nas luas novas, nas solenidades, 3 vezes no ano, nas festividades dos pães asmos, na festa das semanas e na festa das tendas. Eram as 3 festas principais de Israel. Quais eram as 3 principais festas de Israel? Era a festa das semanas, era a festa dos pães asmos e era a festa das tendas, dos tabernáculos, não é? Então nós vemos, irmão, tudo conforme o que Davi, né, tinha determinado, conforme o versículo 14, 8 e 14, não é? Conforme Davi tinha ordenado na turma dos sacerdotes, dos ministros, para os cânticos, os levitas, daqueles que tinham as atividades na casa de Deus, para ministrar segundo o Senhor tinha determinado. Também a escala dos porteiros, a escala dos cantores. Meus amados irmãos, é muito bom quando nós fazemos as coisas segundo a determinação de Deus, segundo o que foi determinado por Deus através de Moisés, através de Davi e também através do nosso pastor, do nosso líder que estão na frente. Amados irmãos, nós temos que agradar a Deus, mas segundo a ordem do sacerdote, do pastor, do dirigente ou do líder de departamento que é estabelecido na igreja para servirmos ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.